Olá, sexto ano, tudo bom? Nós vamos para a nossa última aula do segundo trimestre, nossa última atividade avaliativa. Então, vocês vão prestar atenção, eu vou explicar a atividade para vocês e qualquer coisa já sabem, chama no privado para a gente poder tirar as dúvidas. Então, a atividadezinha mandei para vocês aí no grupo. Ela vai falar sobre o continente africano. A gente vai estudar nesse trimestre sobre o continente africano. Então aqui, né, tá aqui o preconceito e a ignorância sobre a África, o primeiro texto, vocês vão ler esse texto e vocês vão conhecer como é que era o continente africano como é que era o continente africano nesse período da antiguidade, da transição para a Idade Média. Como falei lá na aula lá no primeiro trimestre, o Egito fica no continente africano. O continente africano ele é repleto de grandes civilizações, principalmente o território do norte, o território acima do deserto do Saara, aquelas terras que ficam ao norte, que hoje são países que têm um desenvolvimento, uma cultura bem marcante dentro da economia e da política mundial. O primeiro texto vai falar sobre o preconceito e ignorância sobre a África, justamente porque nós aqui do continente americano, nós do Brasil, as pessoas que moram na Europa, as pessoas que moram na Ásia, as pessoas que moram no norte do continente americano, tem uma visão muito estereotipada sobre a África. A gente acredita, né, as imagens que a gente vê quando pesquisa sobre a África no Google, quando a gente vê documentários, que a gente vê reportagens, até filmes, novelas, muitas vezes retratam o continente africano como um continente de muita miséria, de muita pobreza. Pessoas que vivem uma situação extremamente degradante em relação às questões humanitárias, fome, falta de saneamento básico. Infelizmente, muitas dessas imagens são reais, mas não é apenas isso que tem no continente africano. Muitas dessas imagens refletem o racismo que a nossa sociedade, que o nosso planeta tem em relação ao continente africano. O continente africano, ele, como o Brasil, por exemplo, os países do continente africano, como os países do continente americano, são países que vivem uma diferença, uma desigualdade social muito grande. Nós temos países na África, como a África do Sul, por exemplo, que tem uma economia desenvolvida semelhantemente à do Brasil, com indústrias, cidades muito bem organizadas, com grandes centros urbanos, empresas, toda uma infraestrutura, ao mesmo tempo que nós temos países como a Somália, por exemplo, que vive numa extrema pobreza, e no continente americano também é assim. O Brasil é um país que tem uma indústria, uma organização desenvolvida, mas a gente tem no nosso país, que é um país de tamanho continental. Nós temos numa mesma cidade, nossa cidade, por exemplo, Marataízes, nós temos um centro comercial, nós temos algumas indústrias, nós temos pessoas que vivem muito bem, que estão até acima da linha, né, estão nas classes mais altas. Não temos multimilionários, não temos pessoas que estão lá entre os mais ricos do mundo, mas nós temos pessoas que têm muito dinheiro na nossa cidade e, ao mesmo tempo, nós temos, morando próximo, pessoas que estão muito pobres, que estão na linha da pobreza, ou que estão abaixo da linha da pobreza, que estão naqueles números de miséria que a gente vê nos jornais. Então, o continente africano, os países do continente africano, porque a África não é um país, gente, a África é um continente formado por vários países. Os países do continente africano, como os países do continente americano, por exemplo, como países do continente asiático também, vivem essa questão de desigualdade social. E é uma desigualdade social muito extrema, coisas que nós não vemos, por exemplo, no continente europeu, não é tão gritante quanto é aqui. No continente europeu, as linhas de trabalho, né, as pessoas mais pobres, elas têm poder de compra
Então, você não vê uma diferença gritante entre os muito ricos e os muito pobres. Aqui, a gente vê essa diferença gritante entre os muito ricos e os muito pobres. A gente consegue perceber as pessoas que são muito ricas e as pessoas que são muito pobres. No Brasil, por exemplo, e dos países do continente africano, que é o que a gente chama de desigualdade social. É quando você tem grupos muito extremados, pessoas que são muito ricas e pessoas que são muito pobres. Você não tem um grupo assim, mais ou menos, né? Os grupos estão mais ou menos, né, não se igualando, porque se todo mundo fosse rico, não existiria pobre. Mas que tem um poder de compra mais ou menos parecido. Então, a gente tem uma desigualdade, certo? Então, por isso que o primeiro texto vai falar sobre esse preconceito em relação ao continente africano. E aí, né, vai falar sobre as fontes de estudo sobre a África, os povos que habitavam o continente africano antes da colonização da África eram povos bem diversificados, haviam reinos, haviam impérios, mas haviam povos que não tinham escrita e que o desenvolvimento da sua cultura era através da oralidade. Então, vai falar da importância dos griots, que eram contadores de histórias, pessoas que transmitiam a cultura de pai para filho, de filho para neto e assim sucessivamente. Vai falar, aí aqui nós temos as perguntinhas, vou recapitulando, 9 e 10. Vai falar do território, da demografia, diferença de território do continente. O continente africano, ele tem florestas tropicais, como a Amazônia. Tem florestas tropicais lá no continente africano. Tem savanas, que é onde vivem as girafas, os leões, os rinocerontes, os hipopótamos, aqueles que a gente costuma ver nos filmes, que é uma vegetação mais rasteira, parecida com, em alguns territórios parece meio deserto, pouquinhas árvores, aquilo ali é chamado de savana. E tem o deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, encontra-se no continente africano. Inclusive, divide o continente em 2 territórios. Território acima do Saara e abaixo do Saara. Então, cada povo que vive ali, cada país, né, atualmente e no passado, as civilizações que viviam ali, elas se organizavam de acordo com a sua demografia, de acordo com a sua demografia não, de acordo com a sua localização territorial. E aí tem falando do islamismo, que é uma religião que a gente vai estudar no próximo trimestre, religião islâmica, que é a religião do Oriente Médio, que também é um território que pertence ao continente africano, que vai se espalhar pelo continente da África, e aqui vai falar dos grandes reinos da África, reino de Gana, reino do Mali e o reino de Songhai. E, por fim, vai falar sobre a escravidão no continente africano. A escravidão é uma prática presente no continente africano desde o início de sua cultura, como era presente em vários territórios. Mas não era escravidão como a escravidão que a gente teve no Brasil, lá a partir de 1500. Era escravidão como essa escravidão que a gente está estudando até agora. As pessoas, elas era uma prática comum, era um tipo de comércio que eles tinham. E os escravizados, as pessoas elas eram escravizadas por 2 motivos: prisioneiros de guerra ou pagamentos de dívidas. E havia uma possibilidade maior desse escravizado se tornar liberto, prestando serviços para o seu senhor. Era um serviço parecido com a servidão, onde o senhor e o escravizado, ele tinha uma relação mais amigável, não havia um distanciamento, não tinha relação com cor. Então aqui os africanos, eles escravizavam os próprios africanos, como os gregos escravizavam os gregos, como os romanos escravizavam, né, depois que eles vão parar, mas no princípio escravizavam romanos, e cada povo tinha o seu sistema de escravidão. Então, o texto vai falar sobre esse sistema de escravidão, lembrando que aqui nesse período a escravidão não é relacionado com cor, nem com um povo específico. A antiguidade escravizava as pessoas. É lógico que a prática da escravidão é uma prática abominável por si só, porque o que significa escravidão? Significa que meu corpo, minha vida,
não pertence a mim, pertence a uma outra pessoa. E tudo que eu quiser fazer não depende de mim, vai depender daquela outra pessoa. Então, é uma violência, além de violência física, porque o senhor, né, o dono daquela pessoa podia bater, podia fazer o que quisesse com aquela pessoa, é uma violência simbólica muito grande, porque se eu não sou dono da minha vida, o que valor minha vida tem? Se a gente não tem a liberdade de fazer o que a gente quiser com a nossa própria vida. Certo? Então, esse é o problema da escravidão, da escravização que a gente tem no mundo e que a gente precisa entender, começar a entender qual é o problema de tornar alguém escravo, qual é o problema dessa escravidão. Mas aqui nesse período ainda não tem relação com cor e duas maneiras de se tornar escravizado, ou prisioneiro de guerra ou pagamento de dívida, assim que alguém se tornava escravo, certo? As questõezinhas estão na atividade, qualquer coisa mandem perguntas, se tiverem dúvidas, que eu vou responder, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula.